O milionário estéril se casa com a atendente negra e surpreende amigos com segredo. A cobertura luxuosa de Rafael era um mundo à parte. Em meio a um cenário de concreto, arranha-céus e o caos incessante de São Paulo, ele dominava sua vida com um controle quase militar. Com um relógio que custava mais que o salário anual de muitos, roupas de grife e uma vista deslumbrante da cidade, Rafael parecia ter tudo. Mas quando a noite caía, o brilho dos prédios apenas intensificava o vazio dentro dele, uma angústia que o dinheiro nunca conseguiu curar. Ele era um milionário, sim, mas profundamente estéril, um segredo que carregava como uma sombra. Enquanto isso, na zona sul da cidade, Mari sonhava. A atendente da pequena cafeteria onde trabalhava lutava todos os dias para sustentar sua família. O aroma do café fresco a cercava como uma segunda pele, e cada sorriso dos clientes era um lembrete de que, apesar das lutas, havia beleza na simplicidade. Mari tinha um passado que assombrava e um sonho que parecia distante, mas sua determinação era inquebrantável. Um dia, ela teria mais. Um dia, ela mudaria sua realidade. Foi numa manhã ensolarada que seus mundos colidiram. Rafael decidiu fazer uma pausa em sua rotina frenética. Ele entrou na cafeteria e, antes que pudesse se acomodar, um acidente aconteceu. Um copo de café, deslizando por suas mãos, foi derramado em sua camisa impecável. O pânico tomou conta do rosto de Mari, enquanto os clientes sussurravam em choque. O silêncio se instalou. Olhares, sorrisos nervosos se transformaram em gargalhadas discretas. Mas tudo o que Mari conseguia enxergar era aqueles olhos castanhos, profundos, que pareciam diretamente ligados à sua alma. O mundo ao redor desapareceu. O derramamento não era só de café. Era como se todo o peso de suas vidas estivesse prestes a ser redistribuído. Desculpe, eu não queria... balbuciou Mari, com o coração acelerado, sentindo um nó na garganta. Rafael, em sua habitual frieza, se permitiu um sorriso. Algo raro no universo de negócios e superficialidades. Não se preocupe, eu que estava distraído, respondeu, a voz tranquila, mas a intensidade do olhar fez seu coração acelerar. O que é aquilo? Uma conexão instantânea e inexplicável. À medida que os dias se passaram, Rafael começou a retornar àquela cafeteria, lentamente soltando as amarras que o mantinham tão distante do mundo. Mari, por outro lado, sentia-se dividida. O passado a assombrava como uma nuvem escura. Ele era bonito, bem-sucedido e ela? Quem era ela no meio daquele luxo? Às vezes, seus sorrisos eram inteiros. Outras, ele podia sentir o peso do segredo em seus olhos. E era como se ele escutasse tudo, como se esse estrondo do passado pressionasse entre eles. Certa tarde, em meio a conversas suaves e risadas compartilhadas, Mari recebeu uma ligação. A expressão em seu rosto mudou imediatamente. O chamado a fez estremecer. O conteúdo da conversa trouxe à tona traumas que ela havia enterrado. Rafael, percebendo a mudança drástica, se aproximou. O que você não está me contando? A pergunta ficou no ar entre eles, cheia de expectativa e preocupação. Algo estava prestes a romper. A fragilidade de sua recém-criada conexão. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A pergunta de Rafael pairou no ar como um peso. Mari hesitou,
a voz dela travada. Seus olhos estavam marejados. Ela estava à beira de soltar uma verdade que poderia quebrar tudo. De repente, a vibração do celular em seu bolso fez seu coração disparar. Era um número desconhecido, mas algo dentro dela gritou que deveria atender. "Desculpe, preciso atender isso", disse ela, tentando sorrir, mas já sentia o aperto no peito. Rafael a observou com preocupação enquanto ela se afastava. E a atmosfera ao redor deles mudou. O café continuava a borbulhar, mas a tensão podia ser cortada com a faca. Mari respondeu ao telefone. A voz do outro lado estava estrondosa e carregada de urgência. "Mari, você precisa vir rápido. É sobre sua mãe." O mundo ao redor dela desapareceu em um borrão. Ela se sentiu gelar. O passado a alcançou com uma força devastadora. A sua mãe? Pessoa que sempre a protegeu, a razão de tantas noites em claro. "Eu vou. O que aconteceu?" Sua voz tremia e ela mal escutou a resposta. As palavras ecoavam em sua cabeça, mas eram apenas ruídos, enquanto seu foco se dissipava. Rafael se aproximou, tão preocupado que ela poderia ter jurado que ele sentia a dor dela. "Mari, o que está acontecendo?" Ele a queria, mas a gravidade da conversa parecia distante. Ela estava no filme de terror, e os mundos deles agora pareciam incompatíveis. "É a minha mãe. Eu preciso ir. Para o hospital." Com uma expressão que misturava medo e desespero. Ela se virou para sair. Rafael a seguiu, sem entender totalmente a gravidade da situação. O mundo exterior estava a 1000 por hora, e dentro dela, o tempo parou. A caminhada até o hospital foi feita em silêncios desconfortáveis, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Ela sentia que a vida a esmagava, enquanto Rafael tentava fazer sentido do que estava acontecendo. O hospital estava iluminado como um farol de incerteza. A pressão dentro dele crescia, uma vontade crescente de proteger a mulher que ele estava começando a amar. Quando chegaram, uma enfermeira bloqueou a entrada. "Quem é você?" perguntou, olhando para Mari com uma expressão que dizia que uma tempestade havia chegado. "Ela está estável, mas precisamos falar sobre os problemas dela." Mari estava paralisada. O que está acontecendo? O eco de sua dúvida quase a fez chorar. Foi aí que a enfermeira revelou algo que fez o chão se abrir sob os pés de Mari. "Ela não é sua mãe." O ar desapareceu. "O quê?" Rafael assegurou, tentando entender, enquanto Mari lutava para processar a realidade. Não é possível. Ela é..." "Desculpe, mas a equipe da emergência conseguiu confirmar. Sua mãe é uma mulher que foi sequestrada há anos." A enfermeira hesitou, avaliando a reação de Mari. "A sua mãe está viva, mas ela é outra mulher. Nós estamos apenas esperando a confirmação. Alguma dúvida? Ela pode estar em perigo." O mundo começou a girar. Mari quase desmaiou, e Rafael se agarrou a ela, segurando-a firmemente. O que ele sabia sobre ela, sobre tudo aquilo, estava em questão agora. Uma sombra passou entre eles. Ela não sabia se a dor da perda que sempre sentira era real. E ele não sabia se estava apaixonado por uma mulher cuja verdadeira identidade estava sob suspeita. O choque tomou conta dela, e a luz que antes brilhava em seus olhos agora era ofuscada pela escuridão de um segredo terrível. Mari se tornou um mistério em si mesma, um enigma que Rafael queria desvendar, mas que agora estava envolto em confusão e incerteza. Como isso pode acontecer? Mari se perguntou, suas palavras quase sufocadas pela dor. E do outro lado, a enfermeira e o hospital se tornaram imagens distantes, enquanto a realidade da vida dela se espatifava em 1000 pedaços ao seu redor. A conexão que eles haviam construído estava sendo testada em uma velocidade desesperadora. Rafael olhou para Mari, sentindo que, de alguma forma, tudo tinha mudado em um instante. E assim, enquanto o hospital, em sua frente, se tornava um labirinto de segredos, a realidade que os unia se tornava eterna e ameaçadora. O que fazer agora? Qual era a verdade que Mari poderia não estar pronta para enfrentar?
Algumas respostas podem nunca chegar. Mari mal conseguia respirar. A revelação da enfermeira zumbiu em sua mente como um trovão. Não era possível. Sua mãe, a única constante em sua vida, era uma mulher sequestrada? A realidade estava se distorcendo diante dela, e o medo a envolvia como um manto pesado. Rafael, ao seu lado, também parecia atordoado, sem saber como reagir. O cenário brilhante do hospital, agora, era um labirinto de incertezas. Como isso pode ser verdade? Sua voz quase que não saiu. O rosto de Rafael era um misto de preocupação e confusão. Ele não sabia o que fazer ou dizer. A sala de espera estava cheia, mas tudo parecia distante. Olhares eram lançados, sussurros acompanhavam os outros visitantes. Mas para Mari e Rafael, essa multidão era apenas um eco distante. A enfermeira insistiu. Uma equipe está trabalhando nisso. Temos que esperar mais detalhes. Mari sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. A dor pulsava dentro dela. A certeza de que o passado tinha vindo cobrar uma dívida. E essa dívida parecia insustentável. Rafael segurou sua mão, e isso deu a ela um pequeno respiro. Mas seu olhar estava longe, tão longe. No que a gente se meteu, ela pensou. Qualquer certeza que tinha evaporou. Sem saber o que mais fazer, decidiu se afastar um pouco, para tentar organizar seus pensamentos. Eu preciso de ar, ela sussurrou, se dirigindo para um canto isolado do hospital. Rafael a seguiu. Ela não queria que ele visse seu desconforto, a vulnerabilidade que se espalhava por sua mente como um fogo comido. Mas não tinha como esconder. Ela se encostou na parede fria, o frio ajudando um pouco a clarear as ideias. A sala parecia respirar ao seu redor. O som da máquina de café ao fundo era como um lembrete da vida exterior que parecia tão distante. De repente, um homem apareceu. O olhar grave e a postura tensa. Ele vestia uma jaqueta de couro que parecia pesada, e seus olhos eram frios como aço. Mari, sua voz era profunda, provocando um calafrio. Quem é você? Rafael reagiu instintivamente, colocando-se à frente de Mari. O homem, sem refletir, lançou um olhar de escárnio, como se soubesse de algo que os dois não sabiam. Eu sou um amigo da sua mãe, e você precisa saber que sua mãe não é só uma mulher sequestrada. Ela está envolvida em algo muito maior. Ação maior? Mari questionou, o nó na garganta, a sensação de um futuro incerto pesando sobre ela. Ela se sentiu pequena diante daquelas palavras. Eu sei o que você está pensando. Isso nunca foi apenas sobre um sequestro. Há mais sobre o passado dela que você não conhece, ele disse. Seu olhar penetrante atravessando a máscara de tranquilidade que Mari tentava manter. Ela fugiu de uma organização. E eles estão procurando por ela, Mari. Eles querem o que ela sabe. O tempo pareceu parar. O que ele estava dizendo não se encaixava em nada do que ela havia vivido. Rafael se voltou para a enfermeira, tentando buscar validação. Mas ela já havia saído, deixando-os sozinhos com um desconhecido que parecia trazer mais perguntas do que respostas. Eu não consigo acreditar, Mari murmurou, o coração acelerando com cada revelação. O homem deu um passo à frente. Você não tem muito tempo. Eles podem vir aqui a qualquer momento. Quem são eles? A pergunta saiu como um sussurro. Era como abrir uma caixa de Pandora. Com cada palavra, mais enigmas se desenrolavam. Um grupo que há anos está em busca da sua mãe. Ela pode ter se afastado, mas não é só porque queria. Há segredos que foram enterrados, Mari. E você pode ser a chave para tudo. Isso. Rafael estava pálido, a expressão dele misturando confusão e consternação. Mari sentiu seu mundo desmoronar. Os laços de amor e confiança que estavam se formando pareciam agora ser fios desgastados, quase desfeitos. O desconhecido estava prestes a colocar tudo à prova. Você precisa decidir rapidamente se quer saber mais ou se prefere se afastar e não olhar para trás. Mas se você hesitar, pode perder sua mãe para sempre. As palavras dele soaram como um aviso sombrio.
O que ela faria agora? A luz do hospital começava a parecer mais uma prisão do que um abrigo. O passado a chamava, e ela sabia que essa viagem poderia mudar tudo. E assim, enquanto a verdade se desenrolava, o futuro deles parecia agora um caminho repleto de incertezas, um labirinto sem fim. Mari mal conseguia respirar. A revelação da enfermeira zumbiu em sua mente como um trovão. Não era possível. Sua mãe, a única constante em sua vida, era uma mulher sequestrada. A realidade estava se distorcendo diante dela, e o medo a envolvia como um manto pesado. Rafael, ao seu lado, também parecia atordoado, sem saber como reagir. O cenário brilhante do hospital agora era um labirinto de incertezas. Como isso pode ser verdade? Sua voz quase que não saiu. O rosto de Rafael era um misto de preocupação e confusão. Ele não sabia o que fazer ou dizer. A sala de espera estava cheia, mas tudo parecia distante. Olhares eram lançados, sussurros acompanhavam os outros visitantes, mas para Mari e Rafael, essa multidão era apenas um eco distante. A enfermeira insistiu. Uma equipe está trabalhando nisso. Temos que esperar mais detalhes. Mari sentiu as lágrimas queimarem seus olhos. A dor pulsava dentro dela. A certeza de que o passado tinha vindo cobrar uma dívida. E essa dívida parecia insustentável. Rafael segurou sua mão, e isso deu a ela um pequeno respiro. Mas seu olhar estava longe, tão longe. No que a gente se meteu, ela pensou. Qualquer certeza que tinha evaporou. Sem saber o que mais fazer, decidiu se afastar um pouco, a tentar organizar seus pensamentos. Eu preciso de ar, ela sussurrou, se dirigindo para um canto isolado do hospital. Rafael a seguiu. Ela não queria que ele visse seu desconforto, a vulnerabilidade que se espalhava por sua mente como em fogo comido. Mas não tinha como esconder. Ela se encostou na parede fria, o frio ajudando um pouco a clarear as ideias. A sala parecia respirar ao seu redor. O som da máquina de café ao fundo era como um lembrete da vida exterior que parecia tão distante. Com o coração batendo acelerado, Mari olhou para Rafael, tentando encontrar conforto nos olhos dele. Era tudo tão confuso, e aquele homem que parecia o porto seguro agora era apenas mais um estranho em um mar de incertezas. Então, de repente, um grito cortou o ar. O homem da jaqueta de couro apareceu novamente. Mas havia algo diferente. Havia tensão em seu rosto e seus olhos estavam arregalados, como se tivesse visto um fantasma. "Eles estão aqui!" ele gritou, olhando furtivamente para os lados. "Precisamos sair. Agora." Mari fez menção de protestar, mas Rafael instintivamente segurou a mão dela. "Quem são eles?" A pergunta saiu rápido, quase desesperada, enquanto olhava ao redor, tentando entender a gravidade da situação. O homem não respondeu, mas sua expressão dizia tudo. Ele virou-se, disparando para a saída com Mari e Rafael logo atrás. Na verdade, eles estavam prestes a atravessar a porta, quando uma série de passos pesados ecoaram pelo corredor. A tensão era palpável. Os corações de Mari e Rafael batiam em uníssono. O medo os guiava. Ao chegarem ao final do corredor, onde a luz era mais fraca, um grupo de homens apareceu. Eles eram imponentes, seus rostos escondidos sob capuzes escuros, e até mesmo a maneira como se moviam parecia ameaçadora. Mas sentiu o estômago embrulhar. "Rafael, o que está acontecendo?" Seus olhos estavam arregalados de medo. Mas antes que pudesse receber uma resposta, um dos homens se aproximou rapidamente, puxando uma faca do bolso. "Você!" ele apontou para Mari. "Temos uma conta a acertar." Rafael se colocou na frente dela, o instinto de proteção acionado. "Saia daqui, ela não é o que você pensa!" ele gritou, adrenalina disparando em seu corpo. Mas os homens não pareciam interessados em ouvir. Foi quando, em um movimento rápido, o homem da jaqueta se lançou à frente, tentando conter o grupo. "Você não sabe o que está fazendo!" ele gritou, enquanto uma luta começou. Mari, com o coração na boca, ficou paralisada, se sentindo impotente. Então, em um instante de caos, um disparo ecoou pelo corredor. O som reverberou como um trovão, fazendo todos congelarem por um segundo. Um dos homens se virou.
segurando o ombro. Sangue escorreu e Mari sentiu que o mundo desabava sob seus pés. Era um momento intenso. O homem da jaqueta foi atingido e caiu. Rafael olhou para Mari, os olhos cheios de terror e confusão. Precisamos ir. Agora! Ele puxou Mari, mas ela estava parada, os olhos fixos no homem caído. Mari, não! Nós temos que sair! Ele gritou, a urgência em sua voz cortando o silêncio pesado. Mas algo dentro dela parecia gritar para ficar, para entender por que tudo isso estava acontecendo. Naquele instante, enquanto sussurros e gritos se misturavam ao som da sirene distante, Mari teve uma visão relampejante do passado. O que ela achava que sabia estava se desfazendo como fumaça. Uma peça do quebra-cabeça estava fora do lugar, e tudo fazia mais sentido agora. A reviravolta do destino estava prestes a se revelar, mas ela estava tão perdida em suas próprias emoções que nem percebeu. E ali entre o caos e a incerteza, um novo mistério estava prestes a emergir. O que cada um deles realmente sabia? O que a verdade fazia com suas vidas? Sentiu que aquela era apenas a ponta do iceberg. E enquanto lutava para entender, a única certeza era que o mundo que a cercava estava prestes a mudar para sempre. Mari mal conseguia respirar. A revelação da enfermeira soou como um trovão. Sua mãe, a única constante em sua vida, era uma mulher sequestrada? A realidade estava se distorcendo diante dela e o medo a envolvia como um manto pesado. Rafael, ao seu lado, parecia perdido, sem saber como reagir ao caos. Como isso pode ser verdade? Sussurrou Mari, sua voz quase um eco. O olhar de Rafael misturava preocupação e confusão, e a sala ao redor parecia distante. O peso do que estavam enfrentando era insuportável. A enfermeira insistiu que uma equipe estava trabalhando na situação, mas a dor dentro de Mari pulsava forte. Eu preciso de ar, disse, dirigindo-se a um canto isolado do hospital, com Rafael imediatamente em sua cola. Ela se encostou na parede fria, enquanto os sons do hospital pulsavam, cada barulho parecendo um lembrete do mundo exterior. Rafael segurou sua mão, mas ela estava distante, em outro lugar. De repente, o homem da jaqueta de couro reapareceu, os olhos arregalados com expressão de desespero. Eles estão vindo, gritou ele. O pânico tomou conta de Mari. Essa cena se desenrolava como um pesadelo e os gritos ecoaram pelo corredor. Sem pensar, eles começaram a correr. Mas antes que pudessem se afastar, um grupo de homens apareceu, todos com capuzes. A presença deles cortando o ar como facas. Mari sentiu a adrenalina disparar, enquanto um deles apontava uma faca para ela. Rafael se colocou à frente, um instinto de proteção tomando conta. Saia da frente, ordenou um dos capuzes. Um sorriso cruel desenhando o rosto sob a sombra da roupa. O clima esquentou. A tensão uniu Mari e Rafael em um só pensamento. Ação! Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um disparo ecoou. O barulho estourou como um trovão. Um dos capuzes caiu, atingido. O homem da jaqueta de couro lutava com outro. E a sala explodiu em caos. Mari ficou paralisada, olhos saltando do corpo caído ao seu lado e ao homem ferido. Então, a vida dela virou de cabeça para baixo. O homem da jaqueta olhou para Mari, o rosto pálido. Você não entende, Mari. Você não é quem pensa que é. E com isso, seu cérebro balançou. O frio que a atravessou a fez tremer. O que ele estava dizendo? Mais confusa do que nunca, Mari começou a protestar. O que você quer dizer? Mas ele parecia desesperado, como se vivesse uma passagem dramática. Você precisa saber. Tudo isso não é sobre proteção ou amor. Sua mãe, ela não é quem você acha. Ela fez escolhas, más escolhas. O coração dela disparou. O que quer dizer com isso? Pensei que tudo que ela fez foi me proteger. As mentiras estão em toda parte, Mari.
Sua vida, sua identidade, está tudo baseado em algo que você nunca imaginou. O ambiente ficou pesado como uma tempestade prestes a desabar. Rafael a puxou. Mari, precisamos sair agora. Ele estava visivelmente abalado, mas aquela revelação fez a mente dela girar. Então, um grito. O homem da jaqueta caiu. Atingido de novo. Mari olhou. Seu mundo desmoronando em fragmentos. No meio do tumulto, sentiu-se virando uma marionete perdida em um espetáculo cruel. Rafael, seu grito ecoou. Esperançoso, mas a verdade a atingiu como um soco no estômago. A verdade é, disse o homem. Enquanto caía, que sua mãe não fugiu só pelo sequestro. Ela se esconde porque fez parte de algo sombrio. Algo que está atrás de você agora. E você? Você é parte disso. Mai congelou. Aquela palavra, parte, ecoava em sua mente. O que ele queria dizer? A adrenalina do momento a cercava, mas a revelação deixava seu mundo em ruínas. O hospital se transformou em um labirinto de possibilidades. Rafael olhou para ela, sem conseguir esconder a preocupação. Mari, precisamos sair agora. Mas enquanto corriam, a pergunta inquietante ecoou em sua mente. O que ela realmente era? E como poderia sobreviver a essa tempestade quando sua própria identidade era um mistério? Mari mal conseguia respirar. A revelação da enfermeira soou como um trovão. Sua mãe, a única constante em sua vida, era uma mulher sequestrada. A realidade estava se distorcendo diante dela, e o medo a envolvia como um manto pesado. Rafael, ao seu lado, parecia perdido, sem saber como reagir ao caos. Como isso pode ser verdade? Sussurrou Mari, sua voz quase um eco. O olhar de Rafael misturava preocupação e confusão, e a sala ao redor parecia distante. O peso do que estavam enfrentando era insuportável. A enfermeira insistiu que uma equipe estava trabalhando na situação, mas a dor dentro de Mari pulsava forte. Eu preciso de ar, disse, dirigindo-se a um canto isolado do hospital, com Rafael imediatamente em sua cola. Ela se encostou na parede fria, enquanto os sons do hospital pulsavam, cada barulho parecendo um lembrete do mundo exterior. Rafael segurou sua mão, mas ela estava distante, em outro lugar. De repente, o homem da jaqueta de couro reapareceu, os olhos arregalados com expressão de desespero. Eles estão vindo, gritou ele. O pânico tomou conta de Mari. Essa cena se desenrolava como um pesadelo e os gritos ecoaram pelo corredor. Sem pensar, eles começaram a correr. Mas antes que pudessem se afastar, um grupo de homens apareceu, todos com capuzes, a presença deles cortando o ar como facas. Mari sentiu a adrenalina disparar, enquanto um deles apontava uma faca para ela. Rafael se colocou à frente, um instinto de proteção tomando conta. Saia da frente, ordenou um dos capuzes, um sorriso cruel desenhando o rosto sob a sombra da roupa. O clima esquentou. A tensão uniu Mari e Rafael em um só. Pensamento, ação. Antes que qualquer coisa pudesse acontecer, um disparo ecoou. O barulho estourou como um trovão. Um dos capuzes caiu, atingido. O homem da jaqueta de couro lutava com outro, e a sala explodiu em caos. Mari ficou paralisada, olhos saltando do corpo caído ao seu lado e ao homem ferido. Então, a vida dela virou de cabeça para baixo. O homem da jaqueta olhou para Mari, o rosto pálido. Você não entende, Mari. Você não é quem pensa que é. E com isso, seu cérebro balançou. O frio que a atravessou a fez tremer. O que ele estava dizendo? Mais confusa do que nunca, Mari começou a protestar. O que você quer dizer? Mas ele parecia desesperado, como se vivesse uma passagem dramática. Você precisa saber tudo. Isso não é sobre proteção ou amor. Sua mãe, ela não é quem você acha. Ela fez escolhas, más escolhas. O coração dela disparou. O que quer dizer com isso? Pensei que tudo o que ela fez foi me proteger. As mentiras estão em toda parte, Mari. Sua vida, sua identidade, está tudo baseado em algo que você nunca imaginou.
O ambiente ficou pesado como uma tempestade prestes a desabar. Rafael a puxou. Mari, precisamos sair agora. Ele estava visivelmente abalado. Mas aquela revelação fez a mente dela girar. Então um grito. O homem da jaqueta caiu, atingido de novo. Mari olhou, seu mundo desmoronando em fragmentos. No meio do tumulto, sentiu-se virando uma marionete perdida em um espetáculo cruel. Rafael! Seu grito ecoou, esperançoso, mas a verdade a atingiu, como um soco no estômago. A verdade é, disse o homem enquanto caía, que sua mãe não fugiu só pelo sequestro. Ela se esconde porque fez parte de algo sombrio, algo que está atrás de você agora. E você é parte disso. Mari congelou. Aquela palavra, parte, ecoava em sua mente. O que ele queria dizer? A adrenalina do momento a cercava, mas a revelação deixava seu mundo em ruínas. O hospital se transformou em um labirinto de possibilidades. Rafael olhou para ela, sem conseguir esconder a preocupação. Mari, precisamos sair agora. Mas enquanto corriam, a pergunta inquietante ecoou em sua mente. O que ela realmente era? E como poderia sobreviver a essa tempestade, quando sua própria identidade era um mistério? Então, do nada, as luzes do hospital começaram a piscar. Um alarme ecoou pelos corredores. Aguarde! Atenção! Todos devem evacuar agora. A voz estava distorcida pelo sistema de emergência. O pânico rapidamente se instalou entre os pacientes e familiares. Mari olhou para Rafael, e a expressão dele era de pura determinação. Vamos, agora! Ele a puxou, e juntos se moveram através do caos. Mas no meio da confusão, uma figura conhecida apareceu. Era a enfermeira, mas não era apenas uma enfermeira. Mari, ela chamou, um olhar intenso no rosto. Você precisa saber a verdade. Sua mãe não é a única que está em perigo. Você é a chave para tudo. O que ela quis dizer? Como assim, a chave? Nesse momento, o chão sob eles tremeu. O hospital estava desmoronando ao redor deles. E o que era caos agora se transformava em uma tempestade avassaladora de revelações. A urgência da situação não permitia mais dúvidas. Mari sentiu o arrepio na espinha. O que mais estava por vir? E com isso, a única certeza que tinha era que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. O que a verdade revelaria? Mari estava paralisada. O homem da jaqueta olhou diretamente para ela, as palavras ecoando em sua mente como um tambor ensurdecedor. O que ele havia dito? Parte disso? O que exatamente ele queria dizer? Rafael agiu rapidamente, puxando-a para trás. Mas Mari se sentia presa no momento, absorvendo cada fragmento do que estava acontecendo. A enfermeira tentava se aproximar, mas o caos já se desenrolava ao redor. O som do alarme e os gritos se mesclavam no frenesi. O homem caído começou a se debater no chão e a multidão ao redor deles parecia em estado de choque. O tempo parou, mas não podiam. Eles precisavam sair. Vamos! Agora! Rafael empurrou Mari para frente e as palmas dele estavam frias, mas firmes. Ela hesitou, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. De repente, o homem da jaqueta se levantou, com um movimento brusco. Um brilho metálico reluziu em sua mão. Ele tinha uma arma. O impacto elétrico percorreu o ambiente, como se o tempo tivesse entrado em câmera lenta. Mari, escute! Você precisa escolher um lado! Ele gritou, e antes que pudesse processar, disparou. Uma bala ricocheteou na parede ao lado dela. O pânico tomou conta. Ela deu um passo para trás, enquanto Rafael a puxava para perto de si. Quem você é? Questionou Mari, a voz tremendo enquanto se virava para ele. Você deveria estar me protegendo e agora? Agora está me colocando em perigo. Ele fez uma pausa, a confusão e o desespero correndo em seus olhos. Eu não sou seu inimigo, Mari, mas eles estão atrás de você. Antes que pudesse responder, outra série de disparos ecoou ao longe. As balas atravessavam o ar, como abelhas furiosas, e o homem da jaqueta se virou, gritando.
Saiam daqui! Eles estão vindo! Foi nesse instante que a enfermeira estendeu a mão. Mari, você realmente precisa saber a verdade! Mas a urgência do momento fez os guardas chegarem, suas figuras se aproximando de forma ameaçadora e letal. O que era uma simples revelação se tornava um pesadelo em tempo real. As luzes piscavam, o caos crescia. E entre a adrenalina e o medo, a enfermeira gritou: Você não pode fugir do que você é. Você é a filha de um dos líderes. Você é a chave para tudo isso. Uma bomba. Mari se sentiu como um balão prestes a estourar. Filha de um líder? Como assim? Isso não era possível. Todas as parçãs do quebra-cabeça em sua vida começaram a flutuar, e a verdade parecia mais ilusória do que nunca. Minha mãe, o que ela fez? Sua voz estava cheia de desespero, mas também de uma nova determinação. Me diga tudo! A enfermeira anotou algo rapidamente, seu rosto pálido. Se você não descobrir antes de eles chegarem, tudo estará perdido. O impacto das palavras da enfermeira fez o mundo dela se desmoronar. Era um turbilhão de emoções, e a única coisa que conhecia como verdade agora estava em questão. Rafael, percebendo a gravidade da situação, apertou a mão dela. Era como se ele também soubesse que eles estavam em uma linha tênue entre a segurança e o caos absoluto. Temos que sair. Agora, ele insistiu, puxando Mari em direção à saída. Mas ela hesitou, e foi nesse momento que um outro disparo atingiu o chão, bem na frente deles. O cheiro a pólvora era intenso, e a vida ali parecia ter disparado para um novo nível de perigo. A cada segundo, a realidade dela mudava. A conexão com Rafael, que antes queimava intensamente, agora se tornava um fio tênue. É claro que a proteção dele era genuína, mas a verdade que estava prestes a ser revelada poderia arruinar tudo. E quando a enfermeira gritou novamente, a decisão veio com um peso fatal. Você precisa escolher, Mari. Sua identidade não pode ficar oculta. É a única maneira de você ter controle. O olhar de Mari encontrou o de Rafael, e com o último disparo ecoando ao fundo, uma verdade devastadora estava prestes a emergir. Uma escolha que poderia não ser só sua, mas que mudaria tudo. Ela precisava saber quem era de verdade. Mas agora, a pergunta era: será que ainda havia uma saída? Mari estava paralisada. O homem da jaqueta olhou diretamente para ela, as palavras ecoando em sua mente como um tambor ensurdecedor. O que ele havia dito? Parte disso? O que exatamente ele queria dizer? Rafael agiu rapidamente, puxando-a para trás. Mas Mari se sentia presa no momento, absorvendo cada fragmento do que estava acontecendo. A enfermeira tentava se aproximar, mas o caos já se desenrolava ao redor. O som do alarme e os gritos se mesclavam num frenesi. O homem caído começou a se debater no chão, e a multidão ao redor deles parecia em estado de choque. O tempo parou, mas não podiam. Eles precisavam sair. Vamos, agora! Rafael empurrou Mari para frente, e as palmas dele estavam frias, mas firmes. Ela hesitou, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. De repente, o homem da jaqueta se levantou, com um movimento brusco. Um brilho metálico reluziu em sua mão. Ele tinha uma arma. O impacto elétrico percorreu o ambiente como se o tempo tivesse entrado em câmera lenta. Mari, escute! Você precisa escolher um lado! Ele gritou. E antes que pudesse processar, disparou. Uma bala ricocheteou na parede ao lado dela. O pânico tomou conta. Ela deu um passo para trás, enquanto Rafael a puxava para perto de si. Quem você é? Questionou Mari, a voz tremendo, enquanto se virava para ele. Você deveria estar me protegendo. E agora, está me colocando em perigo. Ele fez uma pausa, a confusão e o desespero correndo em seus olhos. Eu não sou seu inimigo, Mari, mas eles estão atrás de você. Antes que pudesse responder, outra série de disparos ecoou ao longe.
As balas atravessavam o ar como abelhas furiosas e o homem da jaqueta se virou, gritando: "Saiam daqui, eles estão vindo!" Foi nesse instante que a enfermeira estendeu a mão. "Mari, você realmente precisa saber a verdade." Mas a urgência do momento fez os guardas chegarem, suas figuras se aproximando de forma ameaçadora e letal. O que era uma simples revelação se tornava um pesadelo em tempo real. As luzes piscavam, o caos crescia, e entre a adrenalina e o medo, a enfermeira gritou: "Você não pode fugir do que você é. Você é a filha de um dos líderes. Você é a chave para tudo isso." Uma bomba. Mai se sentiu como um balão prestes a estourar. Filha de um líder? Como assim? Isso não era possível. Todas as peças do quebra-cabeça em sua vida começaram a flutuar. E a verdade parecia mais ilusória do que nunca. "Você, minha mãe, o que ela fez?" Sua voz estava cheia de desespero, mas também de uma nova determinação. "Me diga tudo!" A enfermeira anotou algo rapidamente, seu rosto pálido. "Se você não descobrir antes de eles chegarem, tudo estará perdido." O impacto das palavras da enfermeira fez o mundo dela se desmoronar. Era um turbilhão de emoções, e a única coisa que conhecia como verdade agora estava em questão. Rafael, percebendo a gravidade da situação, apertou a mão dela. Era como se ele também soubesse que estavam em uma linha tênue entre a segurança e o caos absoluto. "Temos que sair. Agora!" ele insistiu, puxando Mari em direção à saída. Mas ela hesitou. E foi nesse momento que outro disparo atingiu o chão bem na frente deles. O cheiro a pólvora era intenso e a vida ali parecia ter disparado para um novo nível de perigo. A cada segundo, a realidade dela mudava. A conexão com Rafael, que antes queimava intensamente, agora se tornava um fio tênue. É claro que a proteção dele era genuína, mas a verdade que estava prestes a ser revelada poderia arruinar tudo. E enquanto a enfermeira gritou novamente, a decisão veio com um peso fatal. "Você precisa escolher, Mari. Sua identidade não pode ficar oculta. É a única maneira de você ter controle." O olhar de Mari encontrou o de Rafael. E com um último disparo ecoando ao fundo, uma verdade devastadora estava prestes a emergir. Uma escolha que poderia não ser só sua, mas que mudaria tudo. Ela precisava saber quem era de verdade, mas agora a pergunta era: será que ainda havia uma saída? Então, do nada, a porta da sala de emergência se abriu com um estrondo. Entrou um homem alto, vestindo um terno escuro. Seu olhar impassível parecia aterrorizar a todos. Ele olhou diretamente para Mari. "Finalmente, Mari. Eu estava começando a achar que você nunca apareceria." O rosto de Mari empalideceu. "Você? Quem é você?" "Sou seu pai." A palavra pairou no ar como um veneno, e Mari sentiu o chão tremer sob seus pés. "E eu vim para levar você para casa." Tensão no ar era palpável. Rafael, de olhos arregalados, olhou de Mari para o homem, sem saber se deveria proteger Mari ou ficar atento ao desconhecido. A vida dela estava prestes a mudar em uma fração de segundo, e tudo o que conhecia estava prestes a explodir em um novo caos. "Você não pode!" Mari gritou, seu coração disparando. "Você não pode me levar!" "Eu não estou aqui para discutir. Você faz parte de algo maior do que pode imaginar, e é hora de voltar onde pertence." O som do alarme ainda ecoava, mas naquele momento, o mundo parecia ter parado para Mari. Quem ela realmente era? O que isso significava para seu futuro? Esse pai que nunca conheceu a observava como se fosse um troféu. E o peso daquela revelação foi mais do que ela poderia suportar. No meio desse turbilhão emocional, um novo tiro ecoou, não se sabendo de onde vinha. Era a última coisa que ela lembraria de sua vida antiga antes que tudo acabasse. E ao olhar novamente para Rafael, ela teve certeza de que nada seria como antes. E a única escolha que ela teria seria o que fazer a seguir. Mas com isso, a pergunta que pairava em seu coração era: ela ainda teria controle sobre sua vida? O que a verdade revelaria agora
Mari estava paralisada. O homem da jaqueta olhou diretamente para ela. As palavras ecoando em sua mente como um tambor ensurdecedor. Filha de um dos líderes. A mente dela girava. Rafael olhava de um jeito que misturava confusão e medo, e a luta ao redor parecia distante, uma tela desfocada. Mari, por favor. Rafael a puxou para de trás. Como se simples gesto fosse proteger a verdade que agora parecia esmagadora. O homem à sua frente, com um olhar firme, continuou. Você não pode escapar do que você é. Esse jogo de gato e rato acabou. Antes que Mari pudesse processar, um novo som, o barulho de passos pesados, ecoou pelo corredor. Estavam chegando mais homens. O pânico tomou conta e o caos se intensificou. Disparos pareciam infinitos e as pessoas ao redor começaram a gritar. O que estava prestes a acontecer? Saia da frente! Gritou o homem, e com um movimento brusco, ele puxou um celular de dentro do paletó e pressionou um botão. Em um segundo, um grupo de capuzes apareceu, bloqueando a saída como sombras ameaçadoras. Vocês estão cercados! Mari sentiu seu coração disparar. Ela olhou para Rafael, desesperada. O rosto dele estava pálido e os olhos brilhavam com uma mistura de raiva e determinação. Temos que sair daqui, ele sussurrou, puxando-a em direção a uma porta lateral. Mas o homem da jaqueta a impediu. Não! Você precisa ouvir isso antes de ir. Ele a encarou com fervor. Você é a única que pode parar tudo isso. Você não entende o poder que possui. Uma onda de confusão e curiosidade passou por Mari. Como assim poder? Que verdade era essa que ela não sabia? Ela olhou para Rafael, que agora estava entre o medo e a proteção. A tensão estava tão intensa que podia tocar no ar. E então, como um furacão, tudo virou de cabeça para baixo. Um disparo ressoou com um clarão e a enfermeira, que até então estava apenas observando, foi atingida. O rosto dela mudou rapidamente de determinação para desespero, e ela caiu ao chão, seus olhos arregalados e paralisados. Mari! O grito de Rafael foi quase um lamento. Ela olhou para a enfermeira caindo e sentiu um nó na garganta. Não! Não, não, não! Ela estava ali, a única aliada, a única que poderia dar respostas. E agora estava sem vida. O homem da jaqueta ficou em silêncio por um momento, os olhos brilhando de terror e dor. Ela sabia demais. A expressão dele era uma mistura de culpa e tristeza. Mari, não podemos ficar mais aqui. Mas a sensação de perda batia forte, e o coração de Mari estava se quebrando. Não é possível. Ela sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto lutava contra a realidade. Rafael segurou sua mão com firmeza. Precisamos ir agora. Mas naquele instante, Mari sentiu que a verdade estava prestes a ser revelada. A dor esmagando seu peito, ela gritou: Espere! O que realmente está acontecendo? E então, com um lampejo de determinação, o homem da jaqueta se aproximou. O que você precisa saber é que sua mãe não desapareceu por acaso. Ela era parte de uma organização secreta que fazia coisas terríveis. E agora, você é o alvo. As peças começaram a se encaixar de um jeito macabro na cabeça de Mari. A conexão que ela achava ter com sua vida, a proteção que sempre sentira, era construída sobre mentiras. Mas havia algo mais, algo tão profundamente conectado a ela que a fazia tremer. Rafael ficou parado, os olhos fixos no homem. O que você sabe sobre ela? Sobre o que ela fez? Eu sei que ela era líder. As palavras saltaram do homem com uma intensidade que deixou todos em choque. E agora, Mari? Você está nesse jogo, porque seu sobrenome carrega um peso. Você pode ser a única que pode reverter os danos, mas eles estão atrás de você. E essa organização não para.
O mundo ao redor dela girava. A revelação estava costurando medos e expectativas. O que ela, tão simples e comum, tinha a ver com tudo isso? Não pode ser verdade. Ela decidiu se afastar, mas Rafael a puxou de volta. Não, fique comigo, ele implorou. Mas Mari estava perdida. Ela queria respostas, mas também queria proteger a última parte da vida que conhecia. Era como estar presa em uma tempestade, sem saber se havia abrigo. E ali, entre os gritos e os ecos de caos, uma escolha calcada sobre o que poderia se tornar sua nova realidade queimava em seu peito. Será que realmente era parte de tudo isso? Sim, sim, que poder tinha ela? Enquanto corria para fora, com o coração acelerado, algo lhe dizia que o verdadeiro desafio só estava começando. O que a esperava além daquela porta? Mari sentiu o coração disparar. O caos ao seu redor parecia estrondoso, mas sua mente estava em um turbilhão. A revelação do homem, que afirmava ser seu pai, ecoou em seus pensamentos como um eco distante. Rafael a segurava, e o olhar dele estava cheio de preocupação. Não acredite nele, Mari. Precisamos sair agora. Ele estava certo, mas algo naquelas palavras despertava uma curiosidade sombria. Isso não faz sentido, Mari gritou, com lágrimas nos olhos. Se você é meu pai, por que me deixou? O que você quer de mim? O homem a observou, e uma tristeza profunda atravessou seu olhar. Eu não tive escolha, Mari. Você precisa entender que há forças em jogo que vão muito além de nós. Eles já vieram atrás de você uma vez e não vão parar até conseguir o que querem. Rafael puxou Mari mais para perto. Não, vamos embora. Não podemos confiar nele. Mas Mari estava dividida. Havia um fio de verdade nas palavras do homem. A conexão dela com ele era inegável. E a ideia de que havia um mundo sombrio onde se encaixava apunhalava com uma dor e curiosidade intensas. Eu não posso simplesmente ir embora, Rafael. É a minha vida que está em risco e eu preciso saber. Mari falou, a determinação crescendo dentro dela enquanto olhava nos olhos do homem. Ele não era um estranho qualquer. Havia algo que a chamava a se conectar. De repente, uma explosão de caos vibrou pelo ambiente. Os capuzes começaram a avançar, abafando os gritos ao redor. O homem da jaqueta agarrou Mari pelo braço. Vamos, não há tempo. E antes que pudesse protestar mais, ele a puxou em direção a uma saída lateral. Rafael hesitou, mas logo estava atrás deles, seu olhar determinado. Mari, você não pode confiar nele. Mas enquanto corriam, o rugido de passos pesados se aproximava e a adrenalina fez Mari esquecer todas as dúvidas. Era hora de agir. Era hora de lutar pelo controle de sua própria narrativa. Na saída, o ar fresco atingiu como um tapa. Mas não havia segurança lá fora. O estacionamento estava deserto, como uma caverna ansiosa. O homem se virou para ela, com os olhos fervilhando de urgência. Você tem que entender. Você é única, uma peça fundamental. A verdade que sua mãe escondeu é a chave para mudar tudo. Chega! Mari quase gritou. Não quero mais ouvir você especial. O que isso significa na prática? Ele hesitou, os olhos passos de dor e arrependimento. Significa que sua vida está em perigo. O que eles querem é controlar você. Você precisa ficar longe deles. Nesse momento, sirenes se aproximaram. O eco de um perigo iminente. A luta estava longe de terminar. Rafael olhou para ela. A determinação que havia uma vez parecendo desgastada. Mari, não podemos fazer isso sozinhos. Se você decidir ficar com ele, eu não sei o que vai acontecer. As palavras dele foram como um soco no estômago. Aquela era uma despedida que ela não queria ouvir. Mas eu tenho que... A realidade a atingiu. Eu tenho que fazer isso por mim mesma. Eu não sou a mesma pessoa que era antes de descobrir tudo isso, e não quero que você se machuque. O homem da jaqueta assentiu. Então, vamos trabalhar juntos. Você pode lutar contra isso. Você pode ser a mudança. Ele a puxou para perto.
e ela sentiu a energia dele intensamente. Mas o coração de Mari estava pesado. Enquanto a sirene se tornava mais intensa, ela sabia que precisava tomar uma decisão. Mas onde isso a levaria? A luta para enfrentar os fantasmas do passado e descobrir a verdade sobre quem realmente era estava apenas começando. E ali, naquela encruzilhada, uma nova jornada estava prestes a se desenrolar. Mari olhou para Rafael uma última vez. Um mundo desconhecido a aguardava. E enquanto uma parte dela queria ficar, a outra sabia que era hora de avançar. Um novo capítulo de sua vida estava prestes a começar, mas a dúvida ainda pairava. Seus olhos se encontraram mais uma vez, e ela piscou. Um misto de esperança e dor refletido neles. Era hora da despedida. E assim, enquanto as sirenes se aproximavam e as sombras se formavam, a pergunta permanecia. Até onde você iria para descobrir quem realmente é? E olha, se você chegou até aqui, eu preciso te dizer. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter essa comunidade viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada!